Olá, minha gente, tudo bem? Mais uma vez, entrando aí na sua telinha, o nosso Gente que Faz. E nós temos aqui a alegria de fazer essa transmissão e de produzir essa matéria no Cine Teatro Ubaldo Salles Fraga. Você sabe onde fica? É o Cine Teatro aqui da nossa clínica, gentilmente cedido pelo Geraldinho Vilar, aqui o proprietário da nossa clínica, que sempre, com o coração escancarado, abre as portas para que a gente possa produzir essa matéria. Pois bem, você pode de repente pensar que eu vou falar sobre mim, mas eu não vou falar sobre mim. Você sabe o que significa o nome Evandro? Ó que chique. Eu posso começar a nossa matéria falando sobre o que significa Evandro. Evandro é a união de duas palavras que querem dizer homem bom, Euan e Antropos. Eu tô chique, não tô? Mas eu tô muito mais chique acompanhado do meu xará Evandro. É um xará de luxo, delegado Evandro. Cara, olha, olha a intimidade que eu já começo. Fique à vontade. Meu querido, muito obrigado por atender o nosso clamor, o nosso convite. Na verdade, a gente bateu um papo muito gostoso ontem lá na nossa agência. E hoje está realizando aqui um sonho meu, de entrevistar você. Deixa eu ler aqui, porque eu não posso esquecer isso, não é? Só para você ter uma ideia de quanto é chique esse rapazinho aqui do meu lado. Delegado Evandro é formado em Direito, tem pós em Direito Público e Penal, delegado da Polícia, aposentado, nem parece, ele driblou o Temer. Delegado de Polícia aposentado, professor universitário, advogado, casado, 2 filhos, não é? E tem a ênfase do trabalho na área criminal. Fui secretário municipal de Serviços Urbanos e Desenvolvimento e secretário de Segurança Pública, ou não? Não, na verdade, secretário são 2 pastas, né? Uma delas, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, e a outra pasta, Secretaria de Desenvolvimento. Não chegou a ser de Segurança Pública? Não, Segurança Pública, aí já é secretário a nível estadual. Eu fui secretário municipal. Tá certo. Então, já fica aí a dica. Mas vamos lá. Meu querido, você sabia que o nosso nome significa isso, né? Não. Homem bom. Que bom, eu fico feliz de saber. É um contraste, né? Eu olho para mim e vejo meu nome. Então. Mas ser bom é muito bom. Carregar esse nome é um peso também, uma responsabilidade muito grande, né? As pessoas olharem e saberem do significado do nosso nome. Evandro, homem bom. Aí a gente se compromete, tem que se comprometer em ser bom. Eu tenho acompanhado a sua caminhada, a sua trajetória, ainda que um pouco de longe. E eu te contei ontem que eu ficava doido para conversar com você e trabalhar com você na política, te ajudar, porque a gente vai se identificando com alguns ideais e com alguns perfis de credibilidade. O programa Gente que Faz, ele enfoca nisso, em apresentar as pessoas que tenham iniciativa na nossa cidade e fazer com que o nosso público possa conhecer as várias nuances da história dessa pessoa. Então, para a gente começar, eu estou falando demais, quem é o delegado Evandro? Onde ele nasceu? Quem são seus pais? E onde foi a sua infância? Muito bem, eu fico muito tranquilo em falar da minha infância, né? A minha infância foi uma infância pobre, em Belo Horizonte. Eu sou filho de soldado, o meu pai soldado Isaías, hoje reformado, Polícia Militar. A minha mãe, já falecida, Marta, ela empregada doméstica. E desde muito cedo, os meus pais, né, praticamente era lição de casa. Estudem, estudem, estudem. Então, nós, desde pequeno, estudamos e, graças a Deus, eu devo, né, aos meus pais, né, o fato de eu estar aqui hoje, né, nessa condição de, como o senhor já adiantou, delegado de polícia aposentado, professor universitário e advogado, eu devo, primeiramente, a Deus e aos meus pais. E é interessante, né, essa constatação de eu sei de onde eu vim e tenho gratidão pelo fato de ter chegado até aqui. Você falou que teve uma infância pobre. Que lugar de Belo Horizonte que vocês... Os meus pais, né, no caso, nós temos uma casa lá em Belo Horizonte, no bairro Boa Vista, né, divisa lá com Ana Lúcia,
região, salvo engano, leste, né, lá de leste ou oeste, lá de Belo Horizonte, e quase que periferia mesmo lá em Belo Horizonte, mais distante a cidade, o bairro, mas assim, nós sempre uma família muito unida, né, os meus pais, meus irmãos, e também criados na igreja, então isso tudo ajudou, colaborou para que chegássemos onde chegamos hoje. Quando a gente fala assim, eu fui criado na igreja, você é de formação evangélica, Isto. não Sou. é? A família. São quantos irmãos? Nós somos 4 irmãos. 4 irmãos. Dá para montar uma congregação em casa. Culto doméstico. Culto doméstico. Fazer um louvorzão e tal. Todos eles se formaram, todos os irmãos? Como é que foi a trajetória deles também? A minha irmã mais velha, por incrível, a mais velha ainda não formou no curso superior, ela está cursando enfermagem. E eu sou o segundo, né, eu formei em Direito. A minha irmã e meu irmão, os 2 mais novos, eles formaram também em Direito. A minha irmã, a mais velha, ela trabalha na área da saúde. O meu irmão, o mais novo, ele é agente penitenciário. E a minha irmã, ela trabalha na Polícia Civil, ela é escrivã também da Polícia Civil. É interessante que a formação e a atividade do pai acabou determinando o caminho dos filhos. Influenciou e muito, né? Porque a minha mãe primeiro dizia, né, praticamente todos os dias, vocês têm que estudar para fazer concurso, estudar para fazer concurso. Os 4 fizeram concurso, todos nós somos concursados. A minha irmã, ela é funcionária da área de saúde lá em Betim, a mais velha, a Eliane. Eu, na ordem, né, na sequência, Edneia e Edivaldo, trabalhamos na área da segurança pública, eu, Edneia, na Polícia Civil e o meu irmão como agente penitenciário. Aí, a sua infância é marcada por muita dificuldade, muito esforço dos pais e muito esforço dos filhos também por manter a orientação dos pais, estudo. Houve algum momento, assim, nessa caminhada da infância para a juventude, que algum deles, ou você, parou e falou assim, poxa, esse negócio de estudar, não vale a pena. Deixa eu dar uma farreada. Passou por essa fase? Não, no meu caso específico, eu sempre tive foco, sempre. Foco. Porque eu sabia das minhas dificuldades, das minhas limitações. Então, hoje, por exemplo, em sala de aula, eu tenho assim, o privilégio de contar a minha história, quando possível, para os meus alunos, porque realmente não foi fácil. Então, eu, por exemplo, aos 7 anos de idade, eu não sabia ler. Sério? Hoje, quem não sabe ler aos 7 anos, passa para o 2º ano, né, na maioria das vezes, na escola pública. Mas na minha época, mais de 40 anos, né, quem não sabia ler aos 7 anos não ia para o 2º ano. Não ia. E aí, no meu caso específico, no dia lá que eles resolveram dar uma chance para os alunos que seriam reprovados no 1º ano, e eu estava no meio deles. E aí, pegaram, né, esses alunos, levaram na sala diretora e pediram para nós lermos um trecho, uma história do nosso livro didático. No meu caso específico, saiu uma história que a minha mãe gostava de ler para a gente, nós gostávamos, pedíamos que ela lesse para a gente essa história. Então, na verdade, eu não li, eu recitei a história. Gente. E aí fui para o 2º ano, assim, com muita limitação, muita dificuldade na leitura, e carreguei essa dificuldade por longos anos. Eu tenho 2 filhos, como já foi dito. Todos os meus filhos sempre estudando escola particular e também com reforço e também inglês. E eu falo para eles, né, as dificuldades que eu tive, e os meus pais não tinham nem condições de ensinar a gente, porque o meu pai e a minha mãe têm 4ª série de ensino primário. Então, e as dificuldades que eu tive, as limitações, eles não têm. Então, eles têm quase que por obrigação de conseguir o que nós conseguimos ou, de repente, até conseguir mais. Engraçado. Hoje se discute muito a questão de cota do negro, cota das minorias, né? Cota dos indígenas. E a sua história prova
que, de alguma maneira, a cota foi desnecessária, porque você lutou, apesar da precariedade, apesar de tudo, e você venceu. Eu particularmente até concordo com as cotas, porque a gente sabe que algumas pessoas têm muita dificuldade, né? Seja financeira, limitações. Então, por exemplo, para um negro, eu me considero negro, chegar onde eu cheguei não é fácil. Então, ele tem que ter muito foco, tem que estudar muito, trabalhar, ter um objetivo, senão realmente é muito mais difícil. Então, quando se tem uma cota, ele tem uma facilidade a mais. Então, vai uma vantagem a mais, vai diminuir. Mas também, mesmo não atendo, né, se ele tiver foco, se ele esforçar, ele consegue. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Nós vamos para o segundo bloco, você viu como passou rapidinho? Nós vamos para o segundo bloco, mas antes de ir para o segundo bloco, eu quero deixar uma pergunta em se tratando do que a gente acabou de falar. Você é favorável às cotas, só que eu queria saber assim, do delegado Evandro. Você se considera um negro, um estudante negro que em algum momento sofreu discriminação a ponto disso ferir a alma, tentar impedir a caminhada? Você vai responder isso depois. Ok. Se houve algum episódio desse e que de repente ou isso te fez avançar mais ou isso te fez retroceder, tá bom? Ok. Então você já vai pensando para responder. Próximo bloco. No próximo bloco a gente está aqui com o delegado Evandro, a dupla de Evandro. Tá chique demais o negócio aqui. Esse é o nosso Gente que Faz e você não pode sair daí porque o delegado Evandro vai responder sobre a questão do bullying na infância. Tá bom? Algum episódio que você tenha sofrido? Não assim? tem. Na verdade, na época, né, não se chamava bullying, né? Agora que é o bullying. Na época não chamava. Agora a coisa feia é receber um nome bonito. Mas assim, na faculdade, por exemplo, que eu me lembro, éramos dois negros. Sério? Em uma turma de 200 alunos e os dois eram policiais civis. Quem mexe com os negão? Não tem jeito. O Gente que Faz já está de volta, você já está vendo que a gente está de volta e já comentando sobre isso, já respondendo a pergunta. Então, você falava da faculdade. Para você lembrar, você que está chegando agora, eu estou aqui do lado do delegado Evandro e ele está contando um pouco da sua história e da sua trajetória aqui no Gente que Faz. Aí a gente estava conversando agora sobre o bullying, uma atitude feia que agora recebeu um nome bonito. E você falava da sua experiência na faculdade. No meio de tantos alunos, apenas? Dois negros, né? Eu e mais um. E, coincidentemente, éramos dois policiais civis. Quem é que mexia? Mas, assim, na minha infância, eu sempre corri de brigas, nunca me envolvi com brigas quando criança e adolescente. Mas, assim, brincadeiras, né? Às vezes sempre existe. Agora, a brincadeira também tem limite, né? Então, da brincadeira passar para uma agressão verbal, física, isso aqui não pode acontecer. Que, na verdade, lamentavelmente, às vezes acontece e aí pode chegar aí na questão do bullying. Mas, no meu caso específico, eu não sofri, né? E na faculdade também não, mas a gente sabe que isso existe, lamentavelmente. Você acha, Evandro, que a sua postura, porque a gente olha para você, e, assim, de boa, sem demagogia nenhuma, você é uma pessoa apaixonante, você é uma pessoa que cativa, você é uma pessoa muito simpática. Você acha que a sua postura de simpatia na vida, de ser gente boa, a gente olha para você tem assim um aspecto sereno, você acha que essa postura sua, de repente, afastou a possibilidade do bullying nessa caminhada? Eu nunca pensei nisso, mas pode ser. Eu sempre fui muito sorridente. O seu sorriso abre porta. Eu lembro-me que meu primeiro apelido, aos 6 anos de idade, eu estava no pré-primário, na época, era Sorriso da Estrela. Parece-me que tinha um boneco à época, né? Que era
dava lá gargalhadas, alguma coisa nesse sentido, então me apelidaram, né, de Sorriso da Estrela. Então sempre eu tenho até dificuldade para ficar mais sério, Aham. né, até às vezes para tirar uma foto, porque eu quase sempre estou sorrindo. Mas assim, eu sempre fui um cara feliz e eu procuro ser feliz. Não quer dizer que eu não tenha problema, não tenha dificuldade. Tenho problemas, tenho dificuldade, mas eu tento driblar essas dificuldades, né? Mas assim, graças a Deus, eu não sei de onde veio tanta felicidade, tanta alegria, de onde vem, né? Mas eu Aham. sempre procuro estar feliz. Que bom. A gente sai da infância e pega a adolescência e vai para a juventude. Como é que foi a juventude do Evandro? É, em termos assim de crescimento, de maturidade, você teve que trabalhar muito novo. Como é que foi isso? Eu, conforme disse, acrescento, ratifico, que eu sempre, desde criança, não vou dizer nem adolescente, né? De criança para adolescente, eu já via que para vencer na vida eu tinha de estudar. Uhum. E como eu tinha limitações e eu as conhecia, eu sabia que eu tinha que estudar muito mais. Então, eu comecei estudando e aos 14 anos eu fui... primeiro eu estudei na época, chamava grupo, né, escolar, né? Aham. Então, fiz a primeira, a quarta série no grupo escolar Dona Maria Isabel, no bairro Nova Vista, lá em Belo Horizonte. Inclusive, tempos atrás eu até fui lá rever, né? Lá hoje é uma casa com várias moradias, né? Moradia agora. E estudei lá, depois eu fui para o Colégio Tiradentes, pelo fato de o meu pai ser militar, estudei lá no Colégio Tiradentes, lá em Belo Horizonte, lá na Praça Duque de Caxias, em Santa Teresa. E aos 14 anos eu fiz uma prova no Senai. E aí eu estudei no Senai, fiz eletricidade predial Aos 14 aos 14 anos. E também, na mesma época, eu passei para fazer um estágio, passei num concurso para fazer um estágio na Belgo Mineira. Uhum. E aí fui fazer esse estágio. Então, durante o dia eu estudava no Senai, aos 14 anos. À noite eu ia para o Colégio Tiradentes e nas férias, durante 2 anos, eu ia para a Belgo Mineira fazer estágio. Isso me ajudou muito porque, primeiro que eu cresci, né? Aos 14 anos já tinha essa maturidade. Eu saía de uma cidade para outra sozinho, né? Saía de Belo Horizonte e ia para Contagem, né? Sozinho para trabalhar nas minhas férias. E depois de ter frequentado, né, período durante o dia e a noite na escola Senai e Tiradentes. E me ajudou porque depois nós vamos, né, já foi dito também que eu aposentei aos 46 para 47 Uau. anos, porque eu contei também esse tempo de Esse 2 tempo. anos e 4 meses, eu juntei na contagem para minha aposentadoria. Então, depois, aos 18 anos, eu fui para o Exército, melhor dizendo, para as Forças Armadas, eu servi a aeronáutica, fiquei lá 1 ano e neste período eu passei no concurso para escrivão de polícia. Passei no concurso, eu falei, agora tem que fazer a faculdade. E aí passei no vestibular e fui fazer a faculdade. Assim que eu formei, continuei estudando, com 1 ano e meio de formado, graças a Deus, passei no concurso de delegado e aí vim para Valadares. Olha só, a gente está falando de que ano, mais ou menos? Eu entrei para aeronáutica, no caso, para aeronáutica com 18 anos foi em 86. 86. Hoje eu estou com 51 anos, eu sou de 1967. Eu sou de 68. Né? Então, dois Evandros quase na mesma... cinquentões. 52. Eu já completei 51 anos, o senhor... Fiz 50. 50. Vamos lá. Antes da gente encerrar esse bloco, eu quero colocar uma pitada aqui de um assunto que pode ser relevante para a nossa discussão em relação à juventude, em relação a tudo mais. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem sido alvo de muita discussão. Né? Adquiriu a maioridade há pouco tempo, Isso. né? Completou 18 anos há pouco tempo, mas ainda assim é alvo de muita discussão.
qual é a sua opinião sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei muito boa, novidade, né? E ela já está aí há mais de 18 anos. Eu vejo um único problema no Estatuto da Criança, porque traz várias garantias, vários direitos, é excelente. Eu vejo um único problema, é a questão do tempo de internação do adolescente. Então, por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui. Digamos que o maior, com 18 anos, ele mata alguém. E este crime de homicídio foi um homicídio qualificado, a pena de 12 a 30 anos, e ele recebeu 30 anos. Digamos que um adolescente com 17 anos, 11 meses e 29 dias, um dia antes de completar os 18 anos, ele pratica essa mesma conduta. O mesmo crime. Mesma conduta. Neste caso, ele vai ter uma internação de, no máximo, 3 anos. Sério? No máximo, 3 anos. E mais, se porventura ele fuja e é pego aí já com 20 anos, ele só vai cumprir 1 ano. Porque ao completar 21 anos, ele deverá ser colocado em liberdade compulsoriamente. Então, quando ouvimos, né, várias pessoas falando sobre a maioridade, que seja reduzida, eu particularmente entendo e defendo que essa maioridade, por ser uma cláusula pétrea, né, está lá na Constituição Federal, e o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal fala que nas cláusulas pétreas elas são, abre aspas, imexíveis, fecha aspas, ou seja, só podem ser mudadas com a nova Constituição. Então, eu entendo e defendo que seja alterado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que seja aumentado esse tempo de internação, passando de 3 para 5, para 8, para 10 anos, né, que seria o ideal, e é muito mais fácil mexer, né, alterar uma lei ordinária, no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, do que alterar uma Constituição. No caso, em sendo cláusulas pétreas, só numa outra Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte. Será por isso, por esse fato, que hoje várias pessoas cometem um crime, mas eles têm sempre a prática de levar um menor, para atribuir esse menor? Isso, lamentavelmente, é comum, isso acontece, né? Às vezes, tentam passar a responsabilidade para o menor, porque sabe que a medida socioeducativa, né, que é a sanção para o adolescente, ela é muito branda. Para encerrar, você vai responder no próximo bloco. FEBEM é coisa do passado, né? Casa, a Fundação Casa e outras iniciativas. Valadares teve, se eu não me engano, Somirel, não é? E eu acho que acabou fechando Somirel, ou se enfraqueceu até não ter mais. Qual é a sua visão acerca destas casas, destas instituições? Nos moldes da FEBEM, né, pegando a história da FEBEM até hoje, elas ressocializam, elas reprogramam a criança, elas ajudam de alguma forma ou não? Você vai responder isso no próximo bloco. Ok. Combinado? Esse é o Gente que Faz, a gente está aqui com o delegado Evandro, conversando muito. Mas, gente, eu vou confessar um negócio para você. Tem tanta pergunta na minha cabeça, tanta pergunta que você não tem ideia. E o homem é muito fácil de responder. Ele vai respondendo. Você não pode sair daí. A gente volta daqui a pouco no nosso terceiro bloco. Esse é o Gente que Faz. De volta com o nosso Gente que Faz. Eu sou Evandro Júnior, eu estou do lado do delegado Evandro. É dupla dinâmica. E você se prepara. Não pode fazer campanha agora, né? Não pode. Eu não vou fazer campanha. Senão eu ia lançar a campanha. Prefeito e vice. Não pode fazer campanha. Delegado, delegado Evandro. Agora você viu que o negócio ficou mais sério. Sério. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior acerca da Fundação Casa, da FEBEM, que gerou tantos transtornos, que gerou
conteúdo negativo para o tratamento da justiça brasileira em relação à criança, ao adolescente e à criança. Qual é a sua visão sobre isso? A gente acabou de falar do ECA, né? do Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente. Misturado a esse assunto da FEBEM, qual é a sua opinião? Se você me permitir, eu quero fazer um apanhado geral, né? Favor. Não só do ECA, como também em especial hoje aqui em Valadares nós temos CIA, né? Centros de Internação de Adolescente, como também dos presídios do modo geral. Mas eu vou falar de todo o sistema, bem rápido. Eu particularmente acho que isso tudo se envolve através de um ciclo. Então, é um círculo que muitas vezes não se fecha. Então, por exemplo, nós temos a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela tem a sua função principal, né, que é de prevenir o crime. Então, por isso que temos os policiais militares nas ruas, né, fardados, fazendo blitz, para prevenir o crime. Uma vez ocorreu o crime, ocorrendo o crime, entra a Polícia Civil. A Polícia Civil tem a sua função principal de investigar, saber se houve ou não o crime, né? Então, a materialidade e se foi ou não aquela pessoa quem o praticou. Muito bem. Aí o delegado de polícia ele vai instaurar um inquérito através de portaria, se o indiciado estiver solto ou por autos no flagrante, se ele estiver preso. No caso de infração de menor potencial ofensivo, vai lavrar o TCO e encaminha para o juiz. Aí o juiz abre vista ao promotor e o promotor irá ou não denunciar. Em denunciando, o juiz recebendo essa denúncia, haverá um processo, né? Esse processo vai desaguar em uma condenação, ou pode desaguar numa condenação. Em sendo uma condenação, aí nós temos, né, depois de inúmeros recursos, né, nós poderemos ter aí uma sentença com trânsito em julgado. E aí, tendo essa sentença com trânsito em julgado, entra os estabelecimentos prisionais. Aí nós temos para os menores os centros, né, de internação e para os maiores capazes, né, nós temos a penitenciária, a casa de albergado ou estabelecimento similar, no caso, colônia agrícola industrial, estabelecimento similar, que seria para o regime semiaberto. Então, para o regime fechado, a penitenciária, semiaberto, colônia agrícola industrial, estabelecimento similar, ou, no caso, casa de albergado para regime aberto. Muito bem. Agora, o que nós vemos? Às vezes, para que essa engrenagem funcione, nós temos que ter todos esses órgãos trabalhando em sintonia. E, às vezes, há falhas em um ou outro dente desta engrenagem. Ou em vários, né? Então, falando especificamente agora dos estabelecimentos prisionais. Primeiro, nós não temos estabelecimentos prisionais para recolher todos os presos, ou todas as pessoas que deveriam ser presas. Então, se fôssemos, né, prender todas as pessoas que cometem crime, seja em flagrante, seja em virtude de uma condenação definitiva, nós realmente não teríamos estabelecimentos penais para recolhimento de todas essas pessoas, lamentavelmente. E quando, muitas vezes, prendemos, ele vai para lá, muitas das vezes, ele não tem todo o que a Constituição garante, porque, muito embora preso, ele é uma pessoa. E, como pessoa, ele tem as garantias constitucionais, né? Então, muitas das vezes, a gente sabe que os presídios são amontoados, né, de pessoas, de gente que ficam lá, muitas vezes, por um período até superior ao que ele deveria ficar preso, seja preventivamente, né, uma prisão provisória, seja em virtude aí de uma condenação. Então, o que nós precisamos, agora falando dos presídios? Nós precisamos, primeiro, de construir mais presídios. Mas nós já temos a terceira ou quarta população mundial de presos. Mas, infelizmente, que sejamos a primeira. Né? Se nós não estamos conseguindo prevenir o crime, se ele ocorreu, nós temos que fazer com que essas pessoas que cometeram o crime, se for o caso, aprisioná-los. Né? Então, às vezes, não vão presos,
e se vão presos, muitas vezes não tem lá aquele princípio, né, da dignidade da pessoa humana não é cumprido. E aí, com isso, o que acontece? Fica muitas vezes fabricando novos presos. Hoje, o índice de reincidência no Brasil é de mais de 70%. Ou seja, a cada 10 presos que são colocados na liberdade, 7 voltam a delinquir. Então, o que nós deveríamos ter? Né? Presídios que realmente cumprissem o seu papel, não só de aprisionar, como dar condição do preso de ele estudar, condição do preso de ele trabalhar. Então, a lei diz que o preso no regime fechado, ele tem o direito de trabalhar, até mesmo fora do presídio. Né, em obras públicas, no regime semiaberto ele tem o direito de trabalhar. Então a gente sabe que muitas vezes até nós, livres, né, não temos o trabalho, né, mas a lei diz, e nós temos a lei de execuções penais, né, diz e nós devemos fazer com que ela seja cumprida. Então, você é pai de... 2 filhos. Qual a idade deles? O Pedro está com 15 anos e a Priscila está com 24. 24 e 15 anos. Valadares foi considerada há alguns anos a pior cidade para o crescimento do jovem, né? Com jovens morrendo na nossa cidade aos 25 anos. Quer dizer, 25 anos é a idade limite para o jovem sobreviver à violência na nossa cidade. Tráfico de drogas, uma rota internacional, as delinquências, os roubos, os furtos. Como pai, qual é o sentimento que você tem quando você olha para os seus filhos e olha para a nossa cidade? Olha, eu não sei se eu serei criticado pela minha posição, mas eu vou falar o que eu penso. Em primeiro lugar, os pais eles têm uma parcela de culpa. Então, eu acho que, primeiro, os pais precisam educar os seus filhos e impor limites. Então, muitas das vezes, o pai não impõe o limite ao filho. Então, eu já trabalhei como delegado, né, delegacia de mulheres à época, receber mães, e não foi só uma vez, mães, pedindo que eu corrigisse o seu filho, porque ela não podia mais falar com ele, que ele a agredia. Então, eu acho que não pode haver, obviamente, excesso, mas... Terceirização. Terceirização também não. Então, nós como pais, não podemos deixar que a polícia, por exemplo, venha atribuir essa responsabilidade para a escola ou para a polícia ou para quem quer que seja, aquilo que é obrigação nossa. Então, nós como pais, primeiro, temos que corrigir. Então, temos que colocar limites nos nossos filhos. Agora, acontece também, e a gente não pode fechar os olhos para isso, que muitas das vezes os pais precisam trabalhar de manhã, de tarde, o dia todo, final de semana, e o filho, muitas vezes, fica com más companhias. Obviamente, o pai também tem que, muito embora esteja distante, ele tem que monitorar. Então, a partir do momento que o pai ou a mãe, os pais, deixam a criança ou adolescente com más companhias, não está monitorando, ele acaba colaborando, muitas das vezes, para que isso aconteça. Agora, se o pai não conseguiu impor limites, aí vem a escola, vem o Estado, né, através das suas forças policiais, para tentar impor limite nesses adolescentes e nas pessoas, nos adultos, né, infelizmente. Aconteceu um fato há muitos anos lá na nossa igreja. Nossa igreja fica no bairro São Pedro, perto da igreja católica São Judas. E um grupo de adolescentes veio percorrendo as igrejas, causando muito transtorno, subindo nos altares das igrejas, tirando a roupa, urinando nos altares, ofendendo, né, as pessoas que ali estavam cultuando, e aproveitaram e entraram na nossa... Eu não estava. Aproveitaram e entraram na nossa igreja. Um dos pastores deu uma gravata em um deles e acabou que conseguiu. Porque um dos pastores que trabalha com a gente lá trabalhava como vigilante de posto de banco. Então tinha toda a técnica de
abordagem, abordagem e tudo mais. domínio. Então deu uma segurada neles e os outros ficavam gritando, não, solta ele, não tem demônio não. Resultado, acabaram levando todos para a delegacia. Eles já tinham passado por 2 igrejas, se eu não me engano, evangélicas, pela igreja católica e pela nossa igreja, Fruto da Oliveira. 2 igrejas disseram, não vamos mexer com isso, vamos deixar na mão de Deus. Né? Quando chegou a vez dos nossos pastores conversarem com o delegado, eu não sei quem era o delegado na época, o próprio delegado virou para os pastores e falou assim, apresenta a queixa. Não deixa. O que você acha disso? Algumas igrejas também deixaram passar pelo fato do sobrenome de alguns envolvidos. Não é que não veio o caso citar absolutamente nada disso, mas o delegado se sentiu imbuído dessa responsabilidade de falar para os pastores da nossa igreja. Não deixa passar. Ainda que tenha que ser só uma medida socioeducativa, mas apresenta denúncia. Qual a sua opinião? Não, eu concordo plenamente com este delegado, porque todas as vezes que somos vítimas de qualquer infração penal, seja contravenção, seja crime, nós temos que comunicar. Então, vamos chamar a Polícia Militar, vamos registrar o boletim de ocorrência, vamos comunicar o fato à Polícia Civil, se for crime de ação penal pública condicionada à representação, vamos representar, se for crime de ação penal privada, vamos oferecer a queixa em juízo, porque nós precisamos de dar essas informações para os órgãos de repressão. Porque, digamos que esses adolescentes tenham praticado outros fatos semelhantes. Então, a partir do momento que vai juntando nessas ocorrências, seja como adolescente ou depois maior, vão juntando as ocorrências, isso pode influenciar, em havendo condenação, deixa de ser primário, passa a ser reincidente, e isso vai comprometer a vida dessa pessoa lá no futuro. Lá adiante. Ajudando. Exatamente. Isso pode ser até um corretivo. De repente, igual, por exemplo, a pessoa hoje, vamos trabalhar com o maior, foi condenado com sentença com trânsito julgado. Vários atos da vida civil vai influenciar nessa condenação com trânsito julgado. Então, ele vai deixar, por exemplo, hoje está em voga a questão do registro da arma. Então, ele teve lá uma ameaça, foi condenado com sentença com trânsito julgado, essa condenação vai influenciar lá quando ele quiser, por exemplo, obter, melhor dizendo, esse registro da arma, mas ele já teve uma ameaça. Então, em princípio, um crime, abre aspas, histórico. Exatamente, um crime que é um crime de menor potencial ofensivo, ameaça. Mas se houver uma condenação da ameaça, vai prejudicá-lo lá na frente. O fio da meada e hoje em dia, por exemplo, concursos também. A pessoa tem uma ameaça, sentença com trânsito julgado, passou num concurso lá na frente, principalmente da área de segurança pública. Isso vai influenciar, de repente ele pode perder esse concurso por esse motivo. Nós vamos para o nosso último intervalo, para voltar no quarto e último bloco. Que peninha. A plateia toda falando, E eu queria que você começasse a pensar, para responder para nós, sobre a sua incursão política, desde 2015, não é verdade? Isso. Até hoje. E, misturado a isso, o assunto, o viés que a gente vai percorrer, é essa lei anticrime do juiz, agora ministro Sérgio Moro. Você responde sobre isso, responde sobre sua caminhada e trajetória política, seus futuros projetos e também na televisão, que você não está entendendo. Essa carinha você vai ver muito na TV a partir de agora, tá? Porque tem projeto novo pintando por aí, não é? Sim ou não? Sim, se Deus quiser. Fazer igual o Macedo. Sim ou não? Se Deus quiser. Quarto e último bloco, vem aí, a gente está aqui com essa simpatia, que é o delegado Evandro, tá bom? De volta com o nosso
Gente que faz. E no Gente que Faz, a gente foca em gente, em pessoas que têm iniciativa e têm uma presença marcante na nossa cidade, na nossa região. E de verdade, Evandro, eu estou falando comigo mesmo. Não, estou falando com você. E de verdade, delegado, é um prazer muito grande receber você aqui. Pode ter certeza com que toda o essa prazer experiência, com toda é essa recíproco. simpatia, com toda essa sabedoria. Eu tenho certeza que a gente está entregando uma experiência, um conteúdo, uma informação muito relevante. Obrigado. Tá? Vamos lá. 2015 você se atreve a entrar para a política. Quem te incentivou e qual foi a motivação? Antes, né, conforme eu havia dito, aqui em Valadares eu cheguei a trabalhar até em 4 empregos. Lembro-me que Você era melhor que o pai do Cris. delegado de polícia, trabalhei na Fadivale, né, por 21 anos, né, como professor de Direito. Também, na Fadivale eu comecei no ano de 97, então eu cheguei em Valadares em 95, como delegado de polícia. Em 97 eu comecei na Fadivale, em 99 eu comecei no 6º Batalhão, dando aula lá no curso de soldados e sargentos. E quando foi no ano de 2000, eu comecei a dar aula na Univale, onde eu leciono até hoje. Muito bem. Então, quando eu estava por aposentar, em outubro, né, de 2014, eu comecei a pensar o que eu iria fazer nesse tempo, né, que ia me restar, uma vez que eu estava trabalhando, só dando aula, né, e estava como delegado, mas iria aposentar recentemente. Aí eu defini que eu iria advogar, até porque quando eu aposentei, ou melhor, quando eu formei, no ano de 90, eu fiz a prova da ordem, então eu requeri essa prova da ordem logo após a minha aposentadoria, porque eu era impedido. Muito bem, então fiquei com mais uma possibilidade de emprego, que seria, né, a advocacia. Nesse momento, eu fui convidado pelo meu amigo Rogério Miranda, que é professor, advogado e professor lá na Univale. Ele me convidou para ter um encontro com a então prefeita Elisa Costa, que ela estava precisando de um advogado, né, criminalista, para auxiliá-la. E aí eu apenas a conhecia de vista nos eventos sociais, a cumprimentava e tal. Aí eu encontrei com a Elisa na época e fiquei à disposição dela como advogado por um período, foi praticamente umas 2, 3 semanas à disposição dela, quando ela me convidou para fazer parte do secretariado dela. E aí eu assumi a pasta, né, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, fiquei 4 meses, e depois mais 4 meses na Secretaria de Desenvolvimento, quando terminou o mandato dela. E aí eu já tinha sido convidado anteriormente para me candidatar, e com essa minha passagem, né, como funcionário público municipal, como secretário, eu achei interessante me envolver um pouco mais com a política, né? E aí, em seguida, surgiu a oportunidade de eu me candidatar a deputado estadual. Sabíamos que era difícil, mas assumimos esse compromisso. Em lá estando, vimos que era muito difícil, mas continuamos, né, na nossa caminhada. E, graças a Deus, né, chegamos até o final, não fomos eleitos, mas foi uma grande experiência que obtivemos nesse período. E aí estamos, né, continuando trabalhando nesse sentido, né, na questão da política, e com certeza novos projetos virão e, se Deus quiser, vamos poder participar bem mais, né, dessa atividade política aqui na nossa cidade. Porque às vezes a pessoa pergunta, mas por que a política? Engraçado que, se a gente for analisar, o policial em si, ele acaba sendo um político, né? Seja ele detetive, ou escrivão no meu caso, e delegado posteriormente, você acaba se envolvendo com os problemas das pessoas. E quando você tenta resolver esse problema da vítima, por exemplo, né, que muitas das vezes aflita nos procura, né, e você acaba se envolvendo com essa pessoa. E esse envolvimento não deixa de ser um envolvimento também político. Quantas vezes, né, como
policial, tentamos ajudar e melhorar a situação de pessoas que nos procuraram lá na delegacia. Então, acho que já vem de há muito tempo, né, essa vontade e agora está surgindo a oportunidade, estamos trabalhando nesse sentido. Tanto o Brasil como suas confederações, né? As suas cidades, seus estados, tal, passou por uma mudança quase que radical em relação ao quadro de políticos. E a política passou por uma repaginação. E o pleito político também passou por uma repaginação. E as campanhas também passaram por repaginação. Tanto é que a gente vê o presidente Bolsonaro ganhando, né, as eleições através do viés das mídias sociais. Quer dizer, ele tinha pouquíssimo tempo de televisão e a rede social dele era que fomentava toda a campanha. De que perfil de político o Brasil precisa hoje? Qual é o clamor da população, na sua opinião? De qual é o perfil de político que vai atender e atentar para os anseios da população hoje? Olha, eu falo em sala de aula que o Brasil ele está mudando. Talvez não na velocidade que gostaríamos, mas está mudando. E eu trago como marco, né, a Constituição Federal, várias outras leis surgiram, né, foi citado hoje o Estatuto da Criança e Adolescente, né, tem várias outras leis que trouxeram garantias, né, para o povo brasileiro. Isso é muito importante. Agora, na esfera penal, eu trago como marco o mensalão. Eu acho que através do mensalão, o brasileiro passou a conhecer o Supremo Tribunal Federal. Até então ninguém sabia, hoje todos sabemos quem são, inclusive os ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior, né, do nosso Poder Judiciário. Então, através do mensalão, nós tivemos aí vários políticos, né, presos, condenados, respondendo aí administrativamente, perdendo mandato e tudo mais. E depois tivemos aí várias outras ações, né, da Polícia Federal, né, tivemos aí a operação do Sérgio Moro, a Lava Jato, que foi assim também em continuação, poderíamos assim dizer, pegou o vácuo, né, do mensalão. Do mensalão, exatamente. Então veio o mensalão e depois tivemos a Lava Jato. E a Lava Jato está aí em várias, né, mais de 30 fases. Isso eu assim parabenizo, né, todos os policiais envolvidos nessas investigações, o Ministério Público Federal, também os juízes federais, que conseguiram, né, dar uma nova roupagem, porque até então, quando eu estudei, né, acadêmica aí do direito, na graduação, o que é que nós ouvíamos falar? Que o direito penal era para os 3 P's. Então, com o perdão das palavras, né, mas era para o pobre, o preto e para a puta, né? Hoje não, nós temos agora o político, né, também. Tem um 4 P. Político e os poderosos também, 5 né? P's, 5 P's. Então, quando, né, que alguém tinha ouvido falar que, por exemplo, há 20 anos, um político preso, né, um deputado perdendo mandato, um governador, um ex-presidente, né, nós não tínhamos isso no Brasil. Então, nós estamos vendo uma nova roupagem, né, dos políticos. E agora a população, né, os eleitores, deram o seu recado nas urnas. Então, nós tivemos aí uma mudança, né, no Congresso Nacional, vários deputados federais, vários senadores que nós, de repente, não imaginávamos que não fossem reeleitos, porque eram fortes, poderosos, aquele negócio, tudo, não foram reeleitos. A política ideológica deu lugar à política prática. Exatamente. Né? Então, já está bom? Claro que não, precisa mudar muito mais ainda, mas eu diria que nós estamos no caminho certo. Fala em caminho, Lava Jato e na nossa região, Mar de Lama. Né? E você falava sobre a Polícia Federal em relação ao Mar de Lama.
Na verdade, aqui nós tivemos, né, várias operações, conforme Isso. dissemos, né? Nós tivemos da Polícia Federal o Mar de Lamas, né? Antes, a Lava Jato, Lava né? Jato. A nível federal, depois tivemos a Cromos, né, em Minas Gerais, e em Valadares tivemos o Mar de Lamas. Na verdade, E eu a até... sanguessuga, lá em E Rondônia. Rondônia, várias operações, né? Então, eu dei um exemplo a nível federal, um exemplo estadual e um exemplo a nível municipal. Mas, com certeza, várias outras operações, né, nós tivemos aí, acompanhamos aí pelas mídias. Então, aqui em Valadares, tivemos a Operação Mar de Lamas, né, muito bem conduzida aí pela Polícia Federal, o doutor Campidelli, né, colega nosso, trabalhamos juntos na Fadivale, e também depois para o Ministério Público Federal e algumas ações também pelo Ministério Público Estadual, então Justiça Estadual e Justiça Federal. E as pessoas que praticaram os crimes estão respondendo. E isso gera uma expectativa de justiça. Exatamente, ou seja, que agora a prisão, a condenação não é só para os menos favorecidos, ou seja, todo aquele que cometer um crime, ele está sujeito a uma prisão, ele está sujeito a uma condenação. Isso é muito importante. Doutor, a gente está chegando no final, eu estou com muita pergunta para fazer, não vou conseguir fazer aqui, mas quem quiser te assistir, vai poder te assistir agora no canal 20 da Superi TV. Não é? Conta um pouquinho sobre isso, que eu tenho uma pergunta para deixar no ar. Tá. Na verdade é o seguinte, eu sempre eu venho pensando o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir. Eu acho que a mídia, eu já tenho, né, Instagram, Face, e a gente todos os dias posta alguma coisa lá nos nossos Face e Instagram, né? No Face no Instagram, delegado Evandro, e no Face é o meu nome completo, Evandro Santos Costa. Então, todos os dias a gente posta alguma coisa. E agora está surgindo aí a oportunidade de eu também vir para a TV. Uhum. Então, periodicamente, nós vamos trazer alguns assuntos voltados para o direito penal. E quem quiser participar pode mandar perguntas também, tanto para as suas redes sociais, quanto para onde que a gente manda pergunta? Nós estamos acertando com o Júlio Bruno, né, do Canal 20, do Super TV, né, e pode ser mandado para ele, o programa dele é News... Eu estou chegando agora, então vocês me desculpem que eu tenho que guardar esses nomes ainda, né? Revista... Super News... Revista Superi, Jornal, né? Super News. É mais ou menos assim, né? Mas também pode mandar para mim também, para as minhas redes sociais, que a gente responde. E vamos estar, né, toda semana falando algum tema sobre o direito penal junto com o Júlio Bruno. Quem comete crime precisa responder por ele, não é? Eu vou deixar uma pergunta no ar. Não vou fazer isso, não. Eu tenho que deixar. Companhia Vale. Há alguns anos tem marcado a sociedade tragicamente com alguns episódios, né, de rompimento de barragem, e atualmente a gente está sofrendo aí essa situação. Quer dizer, sofremos de Brumadinho, sofremos de Mariana, sofremos de Brumadinho e agora em Barão de Cocais, né, que pode ser que aconteça. Você acha que eles têm que também responder criminalmente? Olha só, a Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 3º, diz que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente nos crimes, em sendo crimes ambientais. Então, com certeza, ela está sendo processada, né, com esse alcance, né, que deu a Constituição Federal para os crimes ambientais. Mas, além de responder criminalmente, a gente entende que as ações cíveis, né, também têm que ser levadas em consideração, porque várias pessoas não só perderam entes queridos, como também perderam propriedades. E eu fico vendo, por exemplo, o meu apartamentozinho onde eu moro, eu tenho várias coisas não tem um valor econômico. Tem valor emocional. Valor emocional, sentimental. Então, como reparar isso? Como reparar isso? Então, as pessoas que perderam isso, é uma foto, é uma máquina, é um celular, muitas vezes que perderam em virtude dessa engenharia. Então,
tem que ser punido severamente, não só as pessoas físicas responsáveis, né, como também as pessoas, no caso a Vale, a pessoa jurídica, não só criminalmente, como também indenizando todas essas pessoas vítimas aí desse desastre ambiental, na verdade, desse crime ambiental. Doutor, conta com a gente. Muito obrigado. Mão gelada, ele tá muito obrigado. Não precisava de contar. Não, eu tenho que contar, é porque aqui a gente conta, Não a gente precisava entrega. de me entregar, mas tudo bem. Eu Vou aprender. Vou te confessar Eu vou uma aprender. coisa de coração. Você está mais do que preparado para TV, para rádio, para internet, para tudo, sabe? Seja muito bem-vindo à Super ITV, seja bem-vindo ao quadro, né, dos apresentadores, dos geradores de conteúdo da nossa TV. E o que depender de mim, sabe, como pessoa, como agente publicitário, como pastor, como amigo, você pode contar. Leva o nosso abraço à esposa. Ok. Né? É Nilceia. Eu sempre encontro com ela encontrava no presbiteriano. Leva um abraço aos filhos e a toda a família. Tá Mais bom? uma vez, muito obrigado Eu pela que oportunidade agradeço muito. e estamos à disposição. Eu que agradeço. E você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado. Esse é o Gente que Faz aqui direto do Cine Teatro Ubaldo Salles Fraga, na nossa clínica, gentilmente cedido pelo nosso querido amigo Geraldinho Vilar. Fica com Deus, a gente se vê numa próxima matéria, se Deus quiser. Tchau, tchau. Milagres acontecem quando a gente vai à luta. Milagres acontecem quando a gente vai. Milagres acontecem quando a gente vai à luta.